Então hoje nós vamos falar aqui sobre mordida construtiva para a confecção de aparelhos ortopédicos para o avanço da mandíbula em casos de classe 2, divisão 1. Então nós temos aqui um paciente com classe 2, divisão 1, que necessita de se fazer um avanço mandibular e vamos fazer a titulação ou a eleição do tipo de aparelho que o paciente deve utilizar para promover o avanço da mandíbula. Então a primeira coisa que deve ser feito é fazer a simulação do avanço para a gente ver o espaço livre entre molares que nós vamos obter em determinado tipo de paciente, ou seja, suponhamos que esse paciente aqui avançou e abriu muito o espaço livre entre os molares. Então, necessariamente, quando abre-se mais de que 5 milímetros, deve-se utilizar um aparelho com acrílico não oclusal, da cadeia dos monoblocos, da cadeia dos Bionators, né? E quando a gente faz um avanço mandibular em pacientes que abrem pouco a mandíbula, realizamos o avanço e a mandíbula abre pouquinho, então nós devemos então usar os aparelhos tipo elástico, que são os aparelhos da cadeia de Binler, Clement e outros aparelhos tipo SNs da Vilma Simões, etc. O fato é que quando abre muito a dimensão vertical, o paciente tem que ter um acrílico para controlar a dimensão vertical, porque se nós utilizar um aparelho que avança a mandíbula e não tem acrílico não oclusal, pode ocorrer uma extrusão dos dentes de forma descoordenada, uma extrusão precoce, sem mesmo que a mandíbula tenha crescido. Então o melhor seria utilizar aparelhos que têm acrílico não oclusal para dimensões que abrem muito e usar aparelhos tipo elásticos que não têm acrílico não oclusal para avanços mandibulares que abrem pouco. Então, para construir qualquer que seja desses aparelhos, nós fizemos o avanço e verificamos que tanto de espaço que vai abrir entre molares, para a gente saber a espessura da cera que nós vamos utilizar. Então, nós utilizamos a cera, uma cera 7, e dobramos ela como se fosse em um quinto da lâmina, em tabletes de 1/5. Então, para este caso aqui, nós temos aqui um tablete e nós posicionamos no modelo de estudo do paciente ou na própria boca do paciente, na região distal de lateral até a região distal do primeiro molar permanente, não podendo abranger a região de segundo molar do paciente. A gente corta esses excessos e identificamos com o pincel a parte que é o superior e a parte que é o inferior. Então levamos essa cera na boca do paciente, primeiramente no arco superior, distal dos laterais, e já fazemos a impressão dos dentes superiores e marcamos a linha média do paciente com a canetinha. E damos um espelho de mão para o paciente, para ele fazer o avanço coincidindo a linha média. Então, quando chegar na região aproximadamente quase que de topo, ou seja, em determinada área, que é o toque incisal, o paciente coincidindo vai mordendo na cera, com o espelho de mão você vai orientando ele, até que ocorra o toque dos incisivos. E aqui na região posterior fica aí imprimida a mordida construtiva do paciente. A mordida construtiva tem que ser feita de uma forma que não toque nos incisivos, porque quando a cera ela recobre os incisivos, nós perdemos a referência se houve ou não o toque incisal.
Então, para que a gente tenha uma mandíbula em DA, o avanço da mandíbula em DA em determinada área, é necessário que nós façamos uma mordida construtiva sem cera. O que é determinada área? É o toque palatino dos incisivos superiores, recobrindo o terço incisal dos incisivos inferiores. Vocês observem que fica de uma forma que não está de topo, porém existe um toque por dentro. Olha como fica a fase final. Então, é isso aí. Nos casos em que a simulação de avanço mandibular não permite o toque dos incisivos, o ideal é que nós façamos a mordida construtiva com os garfos. Então nós temos o garfo azul, onde nós colocamos aqui o arco superior e realizamos a mordida construtiva através do garfo, preenchendo o garfo com cera, colocando o paciente em avanço mandibular e vai ficar uma abertura aí interincisal de 2 milímetros. Quando nós fazemos a mordida construtiva em que o paciente vai ficar com uma abertura interincisal entre incisivos, o ideal é que o aparelho que seja confeccionado, que vai ser confeccionado, ele tem que ter recobrimento em acrílico na incisal dos dentes inferiores. Então, se fosse um Bionator, por exemplo, a incisal dos incisivos inferiores tem que ser recoberta de acrílico para servir como referência de avanço e encaixe do aparelho, ou ainda não deixar com que os incisivos inferiores extruam no decorrer do tratamento de avanço mandibular. Então, essa foi uma dica para fazer avanço mandibular para a classe 2. Após o registro de cera, o mesmo deve ser preservado dentro de um saco com água para que não ocorra distorção até chegar no laboratório. Então, aí está uma melhor forma de se fazer mordida construtiva para que não tenha problemas. O fato da cera não poder tocar na região de segundos molares ou bordos gengivais, quando não existiam os segundos molares, é que quando você coloca uma cera superdimensionada na região do segundo molar, o efeito de abertura da boca, ou seja, o efeito tesoura, ele desprograma muito a mandíbula do paciente. Então o paciente ele fica descoordenado, não consegue fazer o fechamento sobre a cera e ele acaba rotacionando a mandíbula para a direita ou para a esquerda. Então o ideal é que a gente elimine a porção de cera da região de segundos molares e não deixe com que a cera toque nos incisivos, ou seja, pegue aproximadamente de lateral até a distal de primeiro molar permanente. Então tá aí a dica para uma mordida construtiva de avanço mandibular em determinada área, ou para casos que não tenha toque incisal, utilizar o garfinho de mordida construtiva com distância interincisal de 2 milímetros, que se trata do garfo azul que a Ortolabor está comercializando no Brasil com exclusividade. Um abraço e obrigado pela atenção.